Domingo, 22 de novembro de 2020, por volta das 11 horas da manhã, o resumo ao Pachola de hoje em caráter de urgência, direto de casa, sem edição, sem vinheta, sem nada, só com as informações que tu precisa saber para ver o jogo do Grêmio hoje contra o Corinthians lá em São Paulo, na Arena Neoquímica ou na Neoquímica Arena, como preferirem. O Grêmio pega o Corinthians 8h30 da noite, aquele horário pouco usual, mas que esse ano vem sendo tendo bastante jogos do Grêmio, né, por aí, por esse horário. Semana passada teve também. Enfim, é um horário que eu particularmente não gosto muito, mas tem dado resultado. Enfim, vamos às informações de Grêmio e Corinthians, como eu já falei, 8h30 da noite. Tu quer assistir, tu pode assistir na TV, pela Sport TV e também pelo Premiere. A transmissão da Pachola começa, se o jogo é às 8h30, 7 horas, a gente entra no ar com tudo no pré-jogo, eu, Mário Godoy, o Passarinho também. Depois tem a nossa jornada com a narração do César Weiler, os comentários desse que vos fala, as reportagens e a interatividade do Mário Godoy e o Passarinho no plantão. No pós-jogo eu também tô lá junto com o Passarinho, ou seja, começo a falar às 7, vou até, o jogo acaba às 10h30, 11h30 da noite, olha, vão ter que me engolir, hein, como diria o Zagallo. Mas vamos lá, como eu já falei, 8h30 Sport TV, TV na ligada do Sport TV e no Premiere, celular, na Rádio Pachola, nos acompanhando. Então é o seguinte, gurizada, o Corinthians está na 13ª posição com 25 pontos. Eles iam numa sequência de 3 jogos sem perder e acabaram perdendo para o Atlético Mineiro. Então quebrou a invencibilidade do técnico Wagner Mancini, que terá alguns desfalques, mas jogará com Cássio, Wagner, Gil, Marlon e o Fábio Santos. É uma linha defensiva bem interessante do Corinthians. O Cássio, um grande goleiro. O Wagner é um bom lateral, um lateral de Copa do Mundo. O Gil, um grande zagueiro. O Marlon, nem tanto. E o Fábio Santos, tá velhinho, mas está jogando uma bolinha ainda. Então é uma linha defensiva bem interessante do Corinthians. No meio vai ter o Gabriel, o Xavier, o Otero e o Luan. Mais uma vez enfrentaremos o Luan. Forte abraço ao Luan, mas espero que não jogue bem hoje. Não é o momento hoje, Luan. Na frente vai ter o Jonathan Cafu e o Davó, o Matheus Davó, aquele mesmo que fez o gol no Inter. Esse é o time provável do Corinthians que vai nos enfrentar. A arbitragem fica por conta do Caio Max Vieira. Na bandeira tem o Jean Márcio dos Santos e também no outro lado o Vinícius de Lima. No VAR, o Paulo Ramon Pinheiro. Então esse é o quarteto que vai estar cuidando das regras, das suspensões, de tudo que envolve Grêmio e Corinthians às 8h30. Vamos falar de Grêmio, vamos falar agora das informações que inclusive foram trazidas pelo André Silva da Gaúcha ontem de noite, se eu não me engano. Ele trouxe a informação de que o Grêmio jogará com os titulares. Entraremos de força máxima contra o Corinthians. A informação que se tinha até então era um time misto, até puxando mais para o reserva, com poucas peças de titular. Pensava-se ali só num Kahneman jogando, porque não jogou na quarta-feira em virtude da seleção, enfim. O André Silva traz essa informação, eu estou indo nela também. O André é um cara bem conceituado, é um jornalista muito sério, enfim. Vamos escalar o Grêmio. O Grêmio então vai de Vanderlei, Orejuela, retornando à seleção, Jeromel, Kahneman, e aí a dúvida, se Cortez ou Diogo Barbosa. Olha, eu acho que o Renato vai de Cortez, eu gostaria de Diogo Barbosa, mas enfim, o meio campo com Matheus e Darlan, eu acho que ele vai manter isso aí. Há uma possibilidade do Lucas Silva no lugar do Darlan para dar uma fechadinha a mais, aí eu gosto muito dessa fechadinha no meio campo, mas tem funcionado Matheus e Darlan. Lá na linha de frente, Luiz Fernando, Jean-Pierre e PP. E de centroavante, pode ser que o Diego Souza dê uma cansada e entre o Churin. Eu não acredito nisso, eu ainda acredito que o Diego Souza vai para o jogo. Tendo força total, o Diego Souza deve jogar. Então é isso, o Grêmio com força máxima, jogo 8h30 da noite, o Corinthians, né,
tentando uma reabilitação, o Corinthians apenas em 13º colocado, o Corinthians que tem uma das maiores arrecadações de televisão, de poder de patrocínio, os caras têm name rights, e faz uma campanha, aliás, vem de alguns anos aí bem capenga, né? O Corinthians longe daquilo que pode apresentar. Grêmio Corinthians, 8h30 da noite, 7 horas, você já liga na Pachola, que a gente vai estar lá falando muito desse jogo. Então já sabe, te inscreve, já somos mais de 104 mil inscritos na Rádio Pachola, deixa teu like, deixa teu comentário, o que tu acha do jogo, o que tu pensa sobre hoje, pra gente dar aquela interatividade legal. Feito, gurizada, um forte abraço, é o Grêmio e tamo junto!